Tudo certo, senhor? Tudo bem, Rafaela? Tudo tranquilo, graças a Deus. E aí, como é que estão indo as provas? Ah, tá indo, né? Tá indo? Mas tem dado tempo para fazer. Desculpa, não entendi a pergunta, travou na hora. Tem dado tempo para fazê-la. Ah, tem sim. Tempo é suficiente, né? A Sim, nossa é sim. dia 11, né? Se eu não me falha a memória. Acho que é. Uhum, tá. Bom, espera a turma entrar para a gente começar a aula de hoje. Vou abrir aqui o meu aplicativo. Verifica para mim, por favor, se está compartilhando. Ainda não, Armando. Agora foi? Agora tá compartilhando. Tá. Bem, a gente vai dar continuidade em esfera, fazendo aqui alguns exercícios, né, conforme a gente tinha dito na aula anterior. Aproveitei para desenvolver os conteúdos e agora a gente vai fazer as aplicações. Deixa eu ajeitar aqui, botar para carregar o iPad, que ele está se esvaindo. Pronto, carregando. Então, vamos lá. É um probleminha interessante. Cadê a turma? Tem quantos? 6. Vamos aguardar mais um bocadinho e aí a gente começa. Peço que digitem o nome no chat para poder marcar presença. Já tem 9, já está melhorando. Então, fazendo as aplicações sobre os conceitos que nós vimos, nós temos aqui um problema da Unesp. Uma quitanda vende fatias de melancia embaladas em plástico. Uma melancia, na forma esférica, um raio R grande, foi cortada em 12 fatias iguais. Então, está aqui a fatia da melancia. Em que cada fatia tem a forma de uma cunha esférica. Lembrando, a cunha é esta parte verde mais o miolo, a vermelha. A parte verde é somente fuso, né? Como representado na figura. Sabendo-se que a área de uma superfície esférica de raio R é 4πr², né? A área de uma superfície esférica de raio R é 4πr², centímetros quadrados. Determine em função de π e de r o que se pede. Então, você não vai chegar em valores numéricos. A resposta vai ficar em função de π e do raio, né? A área da casca de cada fatia da melancia, ou seja, esta parte verde que nós conhecemos como fuso esférico, né? Então, aqui você tem que se lembrar como é que se diz? Da fórmula que calcula a área do fuso esférico, né? Como é que nós fazemos isto? Nós fazemos uma relação entre o volume, a superfície da esfera, 360, a superfície para o ângulo de corte. Quantos centímetros quadrados de plástico foram necessários para embalar cada fatia, sem nenhuma perda?
e sem sobrepor camadas de plástico. Ou seja, eu não vou embrulhar enrolando, eu vou embrulhá-la exatamente, claro que isso não é possível, exatamente na superfície da cunha, né? Ou seja, qual é a área da superfície total de cada fatia? Não tem muito sentido perguntar aqui quantos centímetros de plástico serão necessários, porque não tem como embalá-la sem sobrepor, né? O mais correto, a pergunta seria: qual a área da superfície da cunha ou de cada fatia? Que é a mesma coisa. Essa questão do plástico aqui foi posta mais para criar uma certa confusão, né? Mas ela é irrelevante. Então, como é que vamos resolver o problema? Bem, primeira coisa, lá em cima, uma fatia não, uma melancia foi cortada em 12 fatias. Se ela foi cortada em 12 fatias, o que é que significa? Que este ângulo, né, de corte aqui, vamos fazer um desenhinho aqui, o ângulo de corte dela, só um instante. Então, este ângulo aqui é de 30 graus. Aqui. Esse angulinho alfa é de 30 graus. Por que 30 graus? Porque se eu cortei em 12 fatias, o que é que eu fiz? 360, que é o giro completo, foi dividido em 12 pedaços. Isso me dá 30 graus. Ou seja, isto aqui é o ângulo central do corte, tá? Que não dá para escrever, mas é este angulinho aqui, certo? Então, eu sei que isto aqui é 12 graus. Por quê? Porque se a área da superfície esférica de raio é 4πr quadrado, eu vou ter a área da superfície esférica, 4πr quadrado, dividido por 12, πr quadrado sobre 3. Tá? Ou seja, aquela relação que nós vimos em aula anterior. Eu tenho que 4πr quadrado está para 360, assim como a área ou superfície do fuso, vamos até colocar em verde aqui, né, representando a área ou superfície do fuso, em verde, estará para o ângulo central, que é 30 graus. Né? Aí nós temos o quê? Daqui eu venho para cá. Eu tenho que a área do fuso, em verde, vamos colocar em verde, a área do fuso será igual a quê? Né? Vai ser igual a 4πr quadrado dividido por 360 vezes 30. Simplifico 30 por 360, vou obter 4πr quadrado dividido por 12. Simplifico 4 por 12, vou ter πr quadrado sobre 3, tá? Que é isto daqui. Entenderam? Sim. Alguma dúvida aqui? Então, o que é que deve se saber aqui, né? Qual é a chave para sair? É esta relação. Que relação é esta? A superfície de toda a esfera em relação ao ângulo central. A superfície do fuso em relação ao ângulo central. No caso do fuso, que é 30 graus.
Então, esta relação é fundamental para a saída do problema. E obtemos esta resposta. Aí, o que ele quer? Ele quer a área da superfície da fatia, né? Ou seja, a área total da cunha. Qual é a área total da cunha? Bem, a área total da cunha vai ser o quê? A área do fuso, que é isto daqui, tá? Mais o quê? Este pedaço vermelho com outro pedaço vermelho que está lá atrás. Se observarmos bem, quem é este pedaço vermelho? Este pedaço vermelho nada mais é do que uma semicircunferência, ou seja, metade de uma circunferência cujo raio é quanto? Opa. Cujo raio é quanto? O raio é R. Embora você não perceba, mas essa distância daqui até aqui é o próprio raio, que é a distância daqui até um ponto qualquer aqui na superfície. Então, é R. Portanto, eu tenho πr² sobre 2 mais πr² sobre 2. Ou seja, 2πr² sobre 2, que me dá πr². Portanto, somando a superfície do fuso em verde mais a superfície da circunferência em vermelho, nós temos a superfície total ou área total da cunha esférica, que é 4πr² sobre 3. Deu para entender a ideia, minha gente? Isto aqui é a parte verde, isto aqui é a parte vermelha, tá? Portanto, superfície da cunha vai ser 4πr² sobre 3. Ou seja, cada fatia da melancia tem esta área. Tá? Posso seguir? Alguma pergunta? Tudo bem? Está aqui. Um outro problema. Depois de desistir de retirar a pipa do poste, né, não devia nem tentar. O Marditinho ia morrer eletrocutado. João foi jogar futebol no quintal de casa. Ao chutar a bola com muita força, fez com que ela caísse num reservatório de água com a forma de um cilindro circular reto, cujo diâmetro é 96 centímetros. Ou seja, percebe-se que o Joãozinho devia estar estudando e não fazendo o que não devia, né? Só para coisa errada. Maria percebeu que exatamente a metade da bola ficou submersa. Então, pá, a bola caiu lá dentro. Maria aqui de fora olhou, viu que a bola está metade submersa, metade para cima da linha d'água. O que elevou, e ao cair a bola aqui dentro, elevou o nível da água do reservatório em 0,5 centímetros. Então, a bola caiu aqui dentro, um nível que era X aumentou de 5, portanto, X mais 5. Qual é o raio dessa bola? Como é que nós resolveríamos este problema? Alguém sugere? Como saber, né, o raio da bola? Essa é a questão. Como é que eu faço isso? Tem que ver quanto que a água aumentou. Bem, vamos lá, vamos começar. Eu sei o quê? Eu sei que o volume de uma esfera, que é o mesmo caso que o volume da bola, supondo que a bola seja uma esfera perfeita. Qual é o volume da esfera? Não pode esquecer das formulinhas. Lembra que eu passei formulário para vocês?
Qual é o volume da esfera? Não é difícil lembrar. Putz, pior que eu não tô com ele aqui, ô Armando. Vai ser 4 terços de π r ao cubo. Ou seja, 3, né? 4 terços de π r ao cubo. Esse é o volume de uma esfera de um raio R, tá? Então, nós temos esta situação. Bem, vamos lá. O volume de água deslocada, V1, equivale ao volume da semisfera, metade de 4 terços πr ao cubo. Por que equivale ao volume da semisfera? Porque está aqui. Percebeu que exatamente a metade da bola ficou submersa. Então, ela não entrou totalmente dentro d'água, porque se ela entrasse, ela deslocaria um volume de água igual a 4 terços de π, seu raio ao cubo. Mas ela só entrou metade dentro d'água. Portanto, o volume de água. Alguém está pedindo para entrar. Espera aí. Quem que será? Só um minuto. Isadora. Vamos permitir. Então, está aqui. Agora eu perdi o raciocínio. Tá. Então, o volume de água deslocada não foi o volume da esfera. Foi só metade, portanto, semisfera. O volume 1. Quem que é o volume 1? O volume 1 é o volume do cilindro. Ele estava aqui. Este aqui é o V1. Aí ele passou a um V2. E a diferença aqui de altura, qual é? 5,05 centímetros. Né? Então, eu tinha uma altura X ou H, não importa, aumentou mais 5 centímetros. Tá? Então, como é que eu calculo o volume? Bem, isto aqui é um cilindro. Se o diâmetro dele é 96, isto importa em que o raio vai ser 96 dividido por 2, portanto, 48 centímetros, este cilindro. Como é que eu calculo o volume de um cilindro? O volume do cilindro vai ser a área da base vezes a sua altura. Portanto, o volume do cilindro vai ser a área da base. Quem que é a área da base? Π vezes o raio, que no caso é 48 πr quadrado vezes a sua altura. Né? E a altura, qual foi a altura deslocada? 0,5. 0,5. Por isso que ele faz, aqui, ó, π 48 ao quadrado vezes 0,5. Portanto, o volume que foi deslocado foi quanto? 1.152 π centímetros cúbicos. O volume 2. Quem que é o volume 2? Volume da esfera, no caso a bola, dividido por 2. Né? Volume da bola, vamos escrever aqui. Este aqui é o volume da bola que submergiu. Ou seja, ela não entrou totalmente dentro d'água. Né? Por isso que eu a dividi por 2. Então, este é o volume submerso. Como o volume 1, que no caso é o volume total, vai ser igual ao volume 2, eu tenho que 2 terços de πr ao cubo terá que ser igual a 1.152. Está aqui, montei a relaçãozinha. Portanto, eu tenho que r ao cubo vai ser 1,728. Se r ao cubo é isto, quem que é o r? É 12.
raiz cúbica de 1728. Tá? Portanto, qual é o raio desta bola? 12 centímetros. Tá? Deu para entender, minha gente? O que foi feito? Alguma pergunta? Não, tá de boa. Tá tranquilo. Mariana está perguntando qual página. Esse aqui não é de página do caderno, da apostila. São exercícios interessantes que eu separei para vocês. Mais adiante, eu tenho alguns que são da página, da apostila nossa, mais à frente. Tá? Esses daqui não são. Bem, mas um outro problema que eu acho interessante, que é da Federal do Rio de Janeiro. Por que ele é interessante? Porque, além dos conhecimentos que você tem que ter uma certa imaginação para a proposta do problema. Então, veja só. Considere um retângulo de altura y. Então, eu tenho um retângulo de altura y e uma base x. Não sei quanto é isso, mas eu sei que uma medida é x e a altura é y. E dois semicírculos concentros nos lados do retângulo. Então, eu tenho aqui o ponto médio. Isto aqui, deixa eu anotar aqui. Isto aqui é o ponto médio deste lado. Isto aqui é o ponto médio deste lado. Tá? E tracei aqui duas semicircunferências, cortando o meu retângulo. O meu retângulo ficou essa figura, desse jeito assim. Tá? Exatamente isso. Aí eu pego esta figura, imagino aqui um eixo passando bem pelo centro e faço com que isto gire em torno do seu eixo. Imagina esse trem girando. Ao girar isto daqui, ele vai formar um sólido, que nós chamamos sólido de revolução. Tá? Imagina esta peça girando, imagina este sólido formando. Aí eu pergunto, o sólido formado, você associaria a que figura que você conhece, a que objeto que você conhece? Quem você associaria, né? Qual objeto você associaria ao que o problema está propondo? Rodar esta figura em torno do seu eixo. Que figura que eu daria como exemplo para que você bem visualizasse? Alguém saberia me dizer? Um cilindro? Não. Seria um cilindro se aqui fosse fechado. Não sei se vocês conhecem a peça. Acredito que não. Mas é uma peça comum. Física usa muito isso nos problemas de física. Tem uns problemas de física que é clássico e usa uma peça gerada dessa forma. Nada? Não sei, Armando. Roldana. Hum, Todo mundo sabe o que é uma roldana? acho que eu sei. Espera aí, deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Abrindo o iPad. Roldana. Bater uma figura de roldana aqui para vocês verem. Está aqui. Só um minuto. Fotografei. Agora tem que editar a benditinha. Edita. Geralmente as roldanas, incrível que vocês não tenham feito problema de física envolvendo roldana. Está aqui. Vou chapecar. Ah, a gente já fez sim, Já fez, eu eu acho. fiz.
Certeza que vocês fizeram. Um monte. Isso aqui, ó. É isso aqui. Ah, tá. É aquela coisa que levanta a caixa. Só que aqui é em forma de V. Por que eu sei que é em forma de V? Porque ela está apoiada neste perfil. Isto aqui, geralmente, a gente usa em porta de correr, em cima ou embaixo. Vai um sistema aqui, a porta assenta e ela corre para lá, para cá. Ou então, Sim. ela pendurada, ela também pode servir. Só que, neste caso, aqui eu tenho uma semicircunferência. Aqui, o corte dela é em V, né? Se você observar na lateral dela, ela seria isto. Ela seria isto, ó. Tá? Aqui não, aqui ela é abaulada. No nosso caso, ela é assim, ó. Tá certo? Geralmente, em banheiro tem esse tipo de coisa, no box de banheiro, tá? Então, esta é uma roldana. Por que eu fiz questão de mostrar a fotografia? Porque se você não consegue abstrair a proposta do problema, fica muito difícil você resolvê-lo. A álgebra é simplesmente uma ferramenta que vai propiciar a você a solução, mas não vai fazer o milagre de você entender o problema. A álgebra é só a ferramenta que, né, resolve a coisa lá, tá certo? Ficou claro, então, o que acontece quando esse bicho gira, formando o sólido obtido, e eu quero saber qual é esse volume. Como é que eu vou calcular o volume desse sólido, o volume desta roldana? Supondo que ela seja toda maciça, porque no caso da roldana ela teria um furo aqui no meio, né, para que você pudesse colocar o eixo dela e ela rodar, porque ela é uma rodinha, né? No nosso caso é uma roldana maciça. Como é que eu calculo o volume dela? Você calcula o volume total e depois tira da semicircunferência? Então, eu tenho aqui o volume de um cilindro, correto? Correto. E Calculo a tira de peça uma toda. E depois eu calculo o quê? O volume de uma esfera. Porque é só pegar as duas pontas, não é? circunferência. Ah, de uma Circunferência. circunferência? Por quê? Tá Porque eu bom. tenho metade aqui e a outra metade ali. Então, Só fazer uma só. ficou claro como é que você resolve o problema? Sim. Tá? Todo mundo entendeu? Alguma pergunta? Então, tá Entendi. aqui, ó. Observe. O sólido obtido equivale a um cilindro onde foram retiradas duas semi-esferas. Portanto, o que eu quero? O volume do sólido gerado. O volume do sólido vai ser o volume do cilindro menos o volume da esfera. Então, está aqui, ó. O sólido obtido equivale a um cilindro onde foram retiradas duas semisferas. O cilindro. O raio, quem que vai ser o raio? Y sobre 2. Né? Y é a altura, Y sobre 2. H, X. Portanto, o volume do cilindro, π, y quadrado, y sobre 2 ao quadrado vezes x. Ou seja, π, xy quadrado sobre 4. Agora, as semi-esferas. Quem que vai ser o raio delas? Se aqui tudo é y, o raio, este pedacinho, vai ser quem? O y sobre 2. Né? Então, está aqui. Qual é o volume da esfera? É 4/3 de πr ao cubo. Né? Portanto, está aqui. 4/3 de πr, y sobre 2 ao cubo, dividido por 2. Estou calculando de uma semisfera. Já podia ter feito a conta direto, né? Calculando da esfera toda. Fazendo a continha da semisfera, πy ao cubo sobre 12. Portanto, o volume do sólido vai ser o quê? O volume do cilindro menos, tira essas duas semi-esferas. E o volume de uma esfera? Menos 2, volume da semisfera. Está lá. Então, vai ficar πxy ao quadrado sobre 4 menos 2 πy ao cubo sobre 12.
Fazendo as continhas, o volume do sólido, coloco aqui o π e o y em evidência, πy quadrado, que multiplica 3x menos 2y sobre 12. Então, este é o volume do sólido, ou seja, da roldana, gerado pela rotação desta figura em torno do seu eixo. Claro que se eu souber a medida x e a medida y, basta substituir aqui, que eu tenho o volume do sólido gerado. Deu para entender o tipo de problema? Tá? Acho que sim. Não pode ser acho, pô. Tem que entender a Não, coisa. eu acho que eu entendi, tem que ver, porque depois eu tenho que refazer para ver se eu entendi mesmo. Porque a coisa aqui, vamos de novo, vai, senão... Bom, primeiro, entenderam como é que se diz? Como é que eu calculo como é que eu imagino a peça gerada para poder entender o que eu estou querendo, o que o problema está propondo? Ficou claro isso? Então, ficou. Da Roldan, para mim, isso Eu tenho ficou um claro. cilindro, calculo o volume dele. Depois, como eu vou cortar aqui, né, essa parte sai e esta parte sai. Juntando esta parte com esta parte, eu tenho uma esfera, tá? Portanto, quem é o volume do sólido gerado? Vai ser o volume do cilindro. Qual é o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. Então, eu tenho a área da base vezes a altura. Quem que é a área da base? Bom, imagina aqui o cilindro. Aqui. Né? Quem que vai ser a área da base? O raio vai ser o quê? Y sobre 2. Quem vai ser a altura? X. Portanto, área da base, πr quadrado, πr quadrado vezes x. Né? Tá? E a área da esfera. Quem que vai ser a área da esfera? Não, desculpe, o volume da esfera. 4/3 de π, o raio ao cubo. Mas, quem é o raio? Né? O raio da esfera, y sobre 2 também. Pronto. Então, você estrutura o problema desta forma. Tá certo? Então, é assim que nós resolvemos. Tá? Tá aqui. Esse aqui eu vou pular, que não é muito legal trabalhar com ele agora. Vamos chegar mais adiante. Tá aqui. Esse aqui é da apostila, tá? Esse aqui é da apostila. Aqui. É o primeiro nosso da apostila. Ele é mais simples. Depois eu volto naquele outro lá, que ele é mais complicado. Eu achei que tivesse melhor a situação, mas não está boa, não. Vamos trabalhar esse aqui, que é um conceito mais básico. Sabe-se que o volume V de uma esfera de raio R é dado pela expressão 4/3 πr ao cubo. Isso é a fórmula que permite a mim o volume de uma esfera, o cálculo de volume de uma esfera cujo raio é R. Nos gráficos abaixo, qual é aquele que mais se aproxima do gráfico do volume de uma esfera em função do seu raio? Novamente, esses problemas de esfera, ou eles são muito trabalhosos, algebricamente falando, ou eles são muito simples, algebricamente falando. E, geralmente, os que são simples, algebricamente falando, são complexos no seu entendimento. É uma relação inversa, é interessante. Quando o problema dá muito trabalho algébrico, né, o entendimento dele é simples, é quase que direto. Quando ele não tem trabalho algébrico, o entendimento dele é mais complexo. Igual o problema anterior que eu resolvi. Né? Então, vamos entender a coisa. O que é que está acontecendo? Bom, eu calculei o volume da esfera em função da medida do seu raio e construí um gráfico. Qual dos gráficos corresponderia à proposta? Né? Bem, primeira coisa que eu tenho que saber, que o gráfico que está sendo mostrado a mim
é V em função de R, ou seja, V no eixo Y, R no eixo X. Portanto, eu concluo que V é um V de R. O que eu quero dizer V igual a V de R? Que o V depende da variável R. R é uma variável independente, V é a variável dependente. E eu sei que V foi dado 4/3 de πr ao cubo. Ou seja, muda R, muda V. Mas, para que V mude, primeiro o R tem que mudar. Por isso que o R é a variável independente e o V é a variável dependente. Primeira coisa que eu preciso saber. A segunda coisa que eu preciso saber é que 4/3 vezes π é um número real, é uma constante, não muda. Quem muda é o R. O R é a variável, tá certo? Aí eu me fixo apago isto aqui praticamente, né? Apago isto aqui e me fixo somente em VR cubo. VR cubo, ao invés de R, vamos escrever, eu estou imaginando, eu nem comecei a resolver o problema ainda, né? Vamos imaginar uma função f de x igual a x ao cubo. Troquei o R por x. Qual é o gráfico de uma função cúbica f de x igual a x ao cubo? Vocês saberiam me dizer? Creio que já devem ter feito. Seria o B? Como é que é? Gráfico B? Não entendi, desculpe. Seria o gráfico B? Não estou perguntando aqui a resposta. Eu estou perguntando qual é o tipo de gráfico da função f de x igual a x ao cubo. Veja, se o x, vamos escrever diferente, vai, para ficar mais fácil o entendimento. Y é x ao cubo. Se o x for 0, o y é 0. Portanto, o par 0, 0 faz parte do gráfico. Se o x for 1, o y é 1. Portanto, o par 1 e 1 faz parte do gráfico. Se o x for 2, o y é 8. Portanto, o par 2 e 8 faz parte do gráfico. Se o x for 3, o y será 27. Portanto, o par 3, 27 faz parte do gráfico. Se o x for 4, o y será 4 ao cubo, 4, 4, 16, vezes 4, 64, vezes 4, 264, vezes 4, 4, 4, 16, 24, 256. Então, o que a gente percebe? Observe, para eu poder... Eu acho que é 64 mesmo, Armando. Porque é ao cubo. Oi? 256 seria x elevado a 4. Não, eu fiz a quarta. Ah, Tá certo, 4, 4, 16 vezes 4, tá certo, 256. É 4 elevado ao cubo. Tá? 4, não, o burro. 4, 4, 16, 64. Ô, bicho velho. tá, tô falando, pô. Você não acredita em mim? Eu é que estou com burrice crônica hoje. Então, aqui é 64. O que a gente percebe? A gente percebe o seguinte. Note como é que o x se desenvolve. 0, 1, 2, 3, 4. Ou seja, ele vai no eixo x praticamente de 1 em 1. O que acontece no eixo y? 0, 1, 8, 27, 64. Então, enquanto eu caminho 4 unidades no eixo x, eu caminhei 64 unidades no eixo y. Isso quer dizer o quê? Que vagarosamente ele vem para a direita e rapidamente ele sobe, tá? Então, esta é a primeira conclusão que eu tiro. Se, por outro lado, os valores atribuídos a x fossem negativos, o que aconteceria? Se o x for 0, é 0. Se o x for menos 1, é menos 1. Menos 2 é menos 8. Menos 3, menos 27. Menos 4, menos 64. Então, eu percebo
uma simetria, né, para o lado do terceiro quadrante, semelhante ao que está acontecendo no primeiro. E o que é que está acontecendo no primeiro? Aí é que entra... Só um minuto. Aí é que entra... Eu tenho que apagar isso aqui, porque tem coisa escrita aqui, eu não quero perder. E eu não tinha programado explicar isso. Então, eu sei que o gráfico de y igual a x ao cubo vai ter um desenho desse tipo. Preste atenção nisso, porque isso, eventualmente, pode ser necessário no futuro. Então, eu tenho o eixo y, eu tenho o eixo x, né? E este é o gráfico da função y igual a x ao cubo. Ou seja, o x vem vagarosamente para a direita, o y sobe vertiginosamente. Então, este é o gráfico da função, certo? Não teria aqui este lado, porque para eu ter este lado, o x teria que ser negativo. Como eu tenho uma esfera, como é que eu posso ter raio negativo? Não teria sentido. Eu só estou discutindo o gráfico da função y igual a x ao cubo. Então, uma vez que eu saiba isto aqui, eu já descarto este gráfico e este gráfico, praticamente. Aliás, desculpe. E este gráfico, de cara, né? Então, de 4, 2, eu já descarto. Fico na dúvida, será que é este ou será que é aquele? Porque ambos têm esta conformação. Estão entendendo o que eu estou tentando mostrar? Tô sim, Armando. Tá? Então, é isso. Quando geralmente a gente tem um teste, é desta forma que praticamente a gente resolve, mesmo não sabendo. Eu posso não saber qual é o certo, mas eu sei qual é o errado. Olha que interessante, isso é profundo, né? Não sei qual é o certo, mas tenho certeza do que é o errado. Então, tá lá. Cheguei nisto daqui. Fiquei na dúvida, é o gráfico A ou é o... Ô, Cacilda, é o gráfico A ou é o gráfico C? Bom, só tem um jeito. O que é que ele está dizendo aqui? Que se o x for 2, quem é o y? 32. Ou, se o x for 2, quem é o y? 16. Então, é só uma questão de substituir na fórmula. Se nós colocarmos x igual a 2, a resposta será 32π sobre 3. Como ele fala, mais se aproxima, eu posso pensar o π valendo 3. Se o π vale 3, eu cancelo o π com o π, né? 32. Portanto, o gráfico A é aquele mais próximo do volume da esfera que eu pretendo. Deu para entender? Por que eu descartei este? Deu para entender. Ficou claro o que é o gráfico da função x ao cubo, a função cúbica, né? Então, vou desenhá-lo novamente. Não esqueça, isto aqui, grande coincidência. Ontem eu estava discutindo um problema de cálculo na engenharia elétrica e civil, e eu precisei desta função e ninguém sabia. Então, este é o gráfico. Vou desenhar até mais acentuado, ó. Ele vem, aqui ele emborca e vai para cima. Isto é o gráfico y igual a x ao cubo. Tá certo? Guarda isto que futuramente você pode precisar. Ok? Tá? Vamos lá. Mais um outro probleminha aqui, ó. Isso aqui também é da apostila, Mariana. É o exercício 3 da AMAN. Considere que uma laranja tem a forma de uma esfera de raio R, 4 centímetros, composta de 12 gomos exatamente iguais. Você tem uma laranjinha bem redondinha, uma esfera de raio 4. E você sabe que ela tem 12 gomos exatamente iguais. Tira um gomo desta laranja. Qual é a superfície total deste gomo? Bem, vamos lá. Eu tenho que, primeiro, saber, associando aos conhecimentos que eu estudei, que um gomo é conhecido como cunha esférica. Isto aqui é um eixo, uma reta perpendicular que passa pelo centro da minha laranja, tá certo? E aqui eu tenho um ângulo, que é o ângulo de abertura da cunha, que é o ângulo do gomo.
Quanto mede este ângulo alfa? Bom, se tudinho é 360 e eu tenho 12 gomos, 360 por 12 me dá este ângulo central da cunha esférica, né? Note que isto aqui é a casca, portanto, é um fuso, a cunha é composta do fuso mais as laterais, cuidado, né? Portanto, eu tenho lá que este alfa é 30 graus, 360 dividido por 12. E eu ressalto aqui o fuso. O fuso é a casca. Tá? Portanto, a área do fuso, por que eu preciso da área do fuso? Porque ele quer a superfície do gomo. Quem é que dá a superfície do gomo? É a superfície do fuso mais esta superfície amarelinha deste lado e daquele lado que você não está vendo. E isto aqui e mais aquilo lá forma uma circunferência. Por quê? Porque isto aqui é uma semicircunferência, cujo raio é R. E o R foi dado, que é 4. Então, tudo isso você tem que perceber. Portanto, a área do fuso vai ser o quê? Fazendo as continhas, né? Aqui, ó, 360 está para 4πr², que é a área total da superfície esférica, assim como 30 está para a área do fuso, uma proporção. Produto dos meios é o produto dos extremos. Portanto, fazendo as continhas e as simplificações possíveis, eu tenho que a área do fuso será 16π sobre 3. Quem que é o fuso? Esse cor de abobrinha. Qual vai ser a área total do gomo? A área do fuso, que eu já tenho, mais a área desta semicircunferência com a outra semicircunferência, formando um círculo. Portanto, a área total vai ser a área do fuso mais aquela área que eu pintei ali verdinha. A área total vai ser 16π sobre 3 mais πr². Por que πr²? Porque isto mais aquilo formam uma circunferência de raio 4. Portanto, o raio foi dado, é 4 πr². Está aqui. Fazendo as continhas, né, tirando o MMC, aquela nhaca toda, eu tenho que a área total vai ser 4 ao cubo, aliás, 64π sobre 3. Adequando a resposta às alternativas, o que é 64? É 4 ao cubo. Portanto, 4 ao cubo π sobre 3 é a área total do meu gominho de laranja. Muito semelhante àquele da melancia. Alguma dúvida, alguma pergunta? Por enquanto, não. Tranquilo. Esse aqui também não é da nossa apostila, é da Onisa, né? É muito interessante. Não tem grande algebrismo na resolução, mas ele tem no entendimento, e principalmente na figura, semelhante àquele da roldana. Se você não associa aquele problema da roldana à roldana, é praticamente impossível você resolvê-lo corretamente. E aqui acontece a mesma coisa, o desenho é fundamental, por isso ele foi escolhido. Então, vamos lá. A área de uma seção feita a 4 centímetros do centro de uma esfera é tanto. O que significa isto? Área de uma seção é um corte que você faz. Imagina uma melancia ou uma laranja, o que você queira, e passa a faca na bichinha. Passou a faca na bichinha, tirou a tampinha. E com que altura, a que distância do centro você passou a faca? A 4 centímetros. E ao passar a faca a 4 centímetros do centro, lá na laranjinha, você obteve de uma esfera de 9π centímetros quadrados. Esta é a esfera, a laranjinha. Nessas condições, qual é a área da superfície esférica? Quem é a superfície esférica? É, tirando a tampinha, o que ficou na laranja. Né? É isso que você tem que entender. E, uma vez entendido, você parte para a montagem do problema. Está aqui, ó, a laranjinha, passei a faca, tirei a tampinha, ficou aqui o quê? A superfície esférica.
eu tenho aqui o centro da minha laranja, do centro até aqui eu tenho a distância, e essa distância é dada, é 4. Daqui até aqui eu tenho o raio da minha laranja. Aqui, a hora que eu passo a faca num plano paralelo ao seu diâmetro, eu tenho aqui uma circunferência. Na realidade, eu tenho um círculo, né? E é isto que eu quero, a área dessa superfície esférica, certo? E este círculo tem um raio R. Isto aqui é 4. Isto aqui é o raio da laranjinha. Portanto, eu tenho aqui 3 incógnitas, mas 2 delas são sabidas. O D foi dado e o R, que é isto aqui, é sabido, porque eu tenho condições de calcular. Então, veja só. Área da seção, 9π centímetros quadrados. Portanto, 9π centímetros quadrados, quem é? É esta área aqui. Esta área é πr quadrado. Se 9π é πr quadrado, cancela π com π, extraio a raiz, o raio é 3. Portanto, eu concluo, né? E note aquilo que eu já falei anteriormente. Nós sempre buscamos um triângulo retângulo. Aqui é 3. Esta distância foi dada, é 4, tá? Tá certo? Então, eu tenho aqui o raio da minha laranjinha. Pitágoras na veia, ou seja, r quadrado será igual ao r ao quadrado, que é 3 ao quadrado, mais d ao quadrado, que é 4 ao quadrado. Portanto, 9 mais 16, que é igual a 25, de onde se conclui que o r é 5. Quem que é 5? É o raio da minha laranjinha, tá aqui. Então, este raio é 5, tá? Qual é a área da esfera? 4πr quadrado. Portanto, 4π, 5 ao quadrado. A área da esfera será 100π centímetros quadrados. A resposta é D. Por quê? Porque ele quer a área da superfície esférica. Deu para entender? Percebeu? Sempre buscando aqui na figura um triângulo retângulo, é a chave. É você enxergar esse triângulo retângulo e, uma vez visto, buscar Pitágoras para dar solução com as informações que o problema oferece. Alguma pergunta, minha gente? O mais difícil Tá tranquilo, irmão. é imaginar isso aqui. Então, toda vez que ele falar em esfera, pensa numa laranjinha, tá? Esse aqui eu acho que eu já resolvi com vocês ou não? A impressão que eu já resolvi. Aqui, aquele das taças que eu citei na aula passada e não resolvi, deixei o bichinho separado. Aqui, ó. Um fabricante de cristais possui 3 tipos de taças para servir vinho. Uma delas tem o bojo no formato de uma semi-esfera. Olha só, semi-esfera. Então, você tem que imaginar uma taça no formato de uma semi-esfera. Está aqui, tá? De raio R. A outra no formato de um cone. O que seria um cone? Aqui, ó. Certo? Ó. Então, você tem que ir imaginando as coisas, porque se você não imagina, você não consegue dar solução à proposta. E a última, no formato de um cilindro reto, de base circular. Então, seria uma tacinha, mais ou menos assim. Aqui é a basezinha dela. Muito mal desenhado, mas razoável. Então, isto eu imagino ao ler o meu texto. Por quê? Porque se não o fizer, vai ser difícil resolver o problema. Então, está aqui. Sabendo que as taças dos 3 tipos, quando completamente cheias, comportam a mesma quantidade de vinho,
que ele quer dizer com isso? Como é que você interpreta esta frase? Ou este pedaço? É a saída do problema. Significa que os três volumes são iguais. Que volume? Formato de uma semisfera, de um cone reto e de um cilindro reto. Esses três volumes são os mesmos. Por quê? Porque comportam a mesma quantidade de vinho. Certo? Então, é desta forma que eu inicio o problema. Aí ele pergunta, é correto afirmar que a razão XH é igual a... O que é X? Aqui, ó, H é altura, X é raio. Portanto, tá aqui, ó. Olha só o probleminha. A minha tacinha no formato de uma semi-esfera, tá? A minha tacinha no formato de um cone, olha só. E a minha tacinha no formato de um cilindro, tá? E todas elas têm mesmo volume, comportam o mesmo volume. O raio, aqui é 2R, né? E aqui o raio é X, e aqui a medida é H, tá certo? Então, do enunciado, nós temos qual é o volume, né? Que o volume da semisfera é igual ao volume do cone. Qual é o volume da semisfera? Bom, o volume de uma esfera é 4/3 de πr ao cubo. Como é semi, multiplico por meio. Quem multiplica por meio, divide por 2. É a mesma coisa. Qual é o volume de um cone? Vai ser 1/3 πr quadrado. 1/3 de π, quem que é o raio? Foi dado, 2R, πr quadrado. Vezes a altura, está aqui, ó. Portanto, eu tenho que, fazendo a relação aqui, R é 2H. O que é que eu tirei? Uma relação entre o raio e a altura, tá? Volume da semisfera, isto com o volume do cilindro, isto. Estou comparando isto com isto. Primeiro comparei estas duas, né? Para que eu pudesse estabelecer esta relação, raio e H. Agora vou estabelecer a relação entre X e H ou X e R. Vai depender do que rolar. E para isto, o que é que eu faço? Vou comparar estas duas taças, ok? Então tá lá. Volume da semisfera vai ser igual ao volume do cilindro. A semisfera, 2/3 de πr ao cubo, né? Que já foi cancelado aqui, 4 por 2, 2/3 de πr ao cubo. Qual é o volume do cilindro? A área da base, π vezes o raio, que no caso é x, πx quadrado vezes a altura, que no caso é h. Então, eu tenho aqui uma relação entre r, x e h. Mas, eu sei que r é 2h. Então, onde tem r, coloco 2h. Portanto, 2/3 de π, 2h ao cubo, x quadrado, h. Note que eu cancelei π com π. E aqui eu tiro uma relação entre x e h. 16h ao cubo vai ser igual a 3x quadrado h. Cancelo h com h, ó, e chego que x sobre h, que é o que ele quer, a relação entre x e h, a razão entre x e h, vai ser 4 sobre raiz de 3. Racionalizo, raiz de 3, x sobre h será dado por 4 raiz de 3 sobre 3. Né? Note que x tem que ser maior que zero, consequentemente, o h tem que ser maior que zero para que exista a minha taça. Deu para entender? Então, reitero,
O entendimento do problema é a chave para a sua resolução. E onde é que começa o entendimento do problema? Primeiro, as figuras, né? As taças e seus formatos. Segundo, esta frase, sabendo que as taças completamente cheias comportam o mesmo volume, a mesma quantidade de vinho, pronto. Estabeleci a relação entre as variáveis para que eu pudesse estabelecer a razão entre x e h. Deu para entender, minha gente? Posso seguir? Tá aqui, ó. Um cilindro circular reto, de altura igual ao seu diâmetro, desculpe, igual ao diâmetro da base, está inscrito num cone circular reto. Esse aqui eu já resolvi com vocês. Esse aqui eu já resolvi em aula anterior. Esse aqui é mais interessante. Veja só, esse aqui é da Universidade da Bahia, Pernambuco. Se V1, V2 e V3 são, respectivamente, os volumes V1 do cone circular reto, V2 do hemisfério de raio R e V3, o cilindro circular de raio R, representado nas figuras. É correto afirmar qual relação, né, entre os volumes aqui dados, eu posso afirmar sobre os volumes destas figuras. Tenta resolver para mim aí. Não tem muito trabalho algébrico, tem mais entendimento. Vamos ver se sai? Experimenta, por favor. Só um instantinho, eu já venho. Um minuto, por favor.
E aí, alguém fez alguma coisa? Ah, ô, Armando, no feeling, assim, tipo, eu acho que é a letra A, mas eu não tenho certeza. Tá. Como é que você começou? Então, sendo bem sincero pra você, eu chutei essa. Mas não era para chutar, pô, é canelada. Primeira coisa, é calcular os volumes. Ele não está querendo uma relação entre volumes aqui, ó. Sim. Aqui, ó, o V1 é igual a não sei o que e tal. Então, ele está querendo que você estabeleça uma relação entre volumes. Portanto, vamos calcular os volumes. Quem que é o volume 1? Volume 1 é o cone. Como é que eu calculo o volume do cone? O volume do cone é 1/3 de πr quadrado, né? Portanto, o volume do cone vai ser πr ao cubo sobre 3. Quem é V2? É o volume de uma semi-esfera, né? É um hemisfério, metade de uma esfera. Como que eu calculo o volume de uma esfera? 4/3 de πr ao cubo. Divido por 2. Portanto, 4πr ao cubo sobre 6. Isto quem é? O V2. Simplificando, 2πr ao cubo sobre 3. Quem é o V3? É o volume de um cilindro, cujo raio é R, cuja altura é R. Como é que eu calculo o volume do cilindro? O V3 será igual a πr quadrado, que é a área da base, vezes a altura, que é R. Portanto, o volume do cilindro, πr ao cubo, e fim de papo. Então, eu tenho o volume 1, o volume 2 e o volume 3. E aí vem o segredo da resolução do problema. Você tem que estabelecer, dentre os dados, uma relação entre os volumes encontrados. Né? Que relação você percebe? Que o volume 1 é 1/3 do volume 3. Olha só, vamos lá. Aí que é a sacada do problema. Vou reescrever os valores obtidos, só para poder enxergar melhor aquilo que precisa ser visto. Então, o volume 1 é 1/3 πr ao cubo. O volume 2, 2/3 πr ao cubo. Veja que repetiu πr ao cubo. E, por sua vez, o volume 3 é 1 πr ao cubo. Então, qual é a relação que eu posso estabelecer aí? Qual seria a resposta do meu problema? O volume 1 está para 1, assim como o volume 2 está para 2, assim como o volume 3 está para 3. Portanto, alternativa A. Tá? Deu para entender? Opa, desculpe. Deu. Deu para Agora eu entender? entendi. E Aham. aqui está a chave para você matar o problema. É perceber isto, ó, é reescrever desta forma para que você perceba esta relação. Tá? Veja, se eu multiplico isto aqui por 3, sobra 1. Se eu multiplico isto aqui por 3, sobra 2. Se eu multiplico isto aqui por 3, tá lá, ó. Então, é isto. Eu tenho que estar. Não basta só resolver o problema. Você tem que resolvê-lo e associar a resposta a uma das alternativas. E é desta forma que você o faz. Por isso que eu achei interessante e eu trouxe para vocês. Tá? Aqui, ó. Um problema bem semelhante ao problema da laranja que nós resolvemos lá atrás, só que ele é um bocadinho diferente. E a chave do problema está no seu desenho. E, eventualmente não, quase sempre vocês têm dificuldade de fazer o desenho, o que nós chamamos de modelagem matemática. Né? Você tem que trazer a ideia real para uma coisa abstrata usando
símbolos matemáticos. É o que nós chamamos de modelamento matemático. Esta é a maior dificuldade, né, que vocês sentem. Então, vamos lá. Uma superfície esférica de raio 13. Superfície esférica é uma esfera, superfície é a sua casca. Ela tem 13 centímetros de raio. É cortada por um plano situado a uma distância de 12 centímetros do centro. Então, eu imagino uma laranja cortada a 12 centímetros do centro dessa superfície, determinando uma circunferência. Cortei a laranja, tirei a tampinha, sobrou um pedaço da laranja. Eu olho para ela de frente, eu vejo o quê? Uma circunferência, tá? Qual é o raio dessa circunferência? É isto que ele quer. Bem, vamos tentar desenhar a situação. Eu tenho a laranja, passei a faca na laranja, né? E sobrou aquela superfície amarelinha. Esta superfície amarelinha é uma circunferência, é o raio desta circunferência que eu quero. Ficou claro isto? O desenho não está muito grande coisa, mas razoável. Aí, se isto aqui é uma circunferência, eu tenho aqui a medida do seu diâmetro, né? E eu sei que esta linha que corresponde ao diâmetro, do centro até ela, uma perpendicular, né? Uma tangente aqui, perpendicular, eu tenho aqui um triângulo retângulo. Observe. Eu sei que o raio da superfície esférica, ou seja, o raio da esfera é 13. Então, aqui eu tenho uma hipotenusa. Daqui até aqui é a distância de corte, é onde eu passei a faca. E eu passei a faca a 12 centímetros. Está lá. O que eu quero? Eu quero o raio da circunfa. Quem é o raio? É um X. Podia ter chamado de R, sei lá por que eu chamei de X, né? Aqui. Então, eu percebo que eu tenho ali um triângulo retângulo. De novo, aquilo que eu falei. A gente faz o desenho e sempre busca um triângulo retângulo. E veja que agora o problema terminou, se acabou. Eu quero quem? O raio da superfície. Vou escrever aqui. O raio é a mesma coisa que x. Portanto, né, aplicando aqui o teorema de Pitágoras, facilmente nós temos a solução do problema. Observe. 13 ao quadrado, que é a hipotenusa, será igual a 12 ao quadrado mais x ao quadrado. Portanto, 169 menos 144, raio ao quadrado. Portanto, o raio é 5. Simples, mas se você não faz a figura, não tem o entendimento, não tendo o entendimento, não tendo a figura, você não pega a chave que é o triângulo retângulo. Veja que ele é muito simples, desde que você entenda o proposto, busque o triângulo retângulo e caia nessa continha miserável, né? Portanto, a resposta é E. Deu para entender, minha gente? Alguma dúvida na explicação? Tá tranquilo, Armando. Vamos para outro, então. Aqui, ó. Esse aqui é mais chatinho. Na ilustração, chatinho que eu digo, vai ter mais algebrismo, por conta de não ter numerinho, só tem letrinha. Na ilustração a seguir, as três esferas são tangentes, ou seja, a pequenininha tangencia a grandona, a média tangencia a pequenininha e a grandona. Por isso que ele diz que as três são tangentes, 2 a 2. E tem os centros alinhados, ou seja, se eu passo uma linha aqui, né, vamos fazê-lo um instante. Se eu passo uma linha aqui, eu tenho aqui o centro da média
eu tenho aqui o centro da pequenininha e eu tenho por aqui o centro da grandona, tá certo? E ele diz, as esferas internas têm raios R e S. Né? Onde é que eu ponho o RS? Não importa, qualquer lugar que você ponha está valendo. Então, a média, vamos dizer que aqui tem raio R, aqui também é raio R, aqui é raio S e aqui é raio S. Consequentemente, isto daqui, vou colocar em verde, é o raio da circunfa grandona. É o raio Rão. Tá aí. Aí ele fala, qual o volume da região interior à esfera, maior e exterior às duas esferas menores? Olha só, olha a bendita frase que o cara constrói. E ele, inclusive, achurou, ele não devia ter achurado, mas qual o volume da região interior? É esta região aqui. A esfera maior e exterior às duas esferas menores. Portanto, o que ele quer é esta região. Esta regiãozinha aqui. Tá? Bem, como é que você vai calcular isto? Alguém sugere? Não sei, Armando. Veja, ele quer o volume interno. Vamos colocar V20. Quem é o V20? O V20 vai ser o volume da esfera. Concorda comigo? Menos quem? O volume da esfera de raio S mais o volume da esfera de raio R. Ou então, para ficar mais coerente, eu posso até escrever desta forma. Ao invés de volume da esfera é Rão, menos o volume... Opa, Cacilda. Menos a soma dos outros dois. É isto que eu vou fazer. Tá? Então, observe como é que o problema sai. Fazendo o desenhinho. Está aqui. Fiz a circunferência, chamei o Rão de X, né, só para ser diferente, porque faz tempo que eu resolvi isso aqui. Faz tempo não, foi outro dia. Circunferência média, R1. E aí, agora que eu percebi, chamei aqui de R2. Então, onde tem S, você entenda como R2. Eu nem li o enunciado, já meti logo. Então, eu tenho que o diâmetro, quem é o diâmetro? Esta medida toda. O diâmetro da circunferência grande, quem é? Se o raio é x, o diâmetro é 2x. Quem que é o diâmetro? O diâmetro vai ser R2 mais R2, portanto, 2R2, mais R1 mais R1, portanto, 2R1. E eu construo esta equaçãozinha aqui. 2R2 mais 2R1 é 2x. Bem, se 2R2 mais 2R1 é 2x, dividindo todo mundo por 2, eu tenho que x vai ser quem? R1 mais R2. Ou seja, o raio grande é a soma dos raios pequenininhos. Pronto, tirei uma relação, tá? Aí, vou calcular os volumes para fazer a diferença. Quem que vai ser o volume da esfera? Eu indiquei aqui em função do raio, volume X, volume da esfera determinada pela circunferência maior. Volume da esfera grande, da circunferência grande, desculpe, é 4/3 de πr ao cubo. Quem é o raio? É x, portanto, 4/3 de πx ao cubo. Aqui. Tudo bem? Agora, vou calcular o volume desta esfera determinada por esta circunfinha. Quem que é esta esfera? Bem, volume da esfera, cuja circunferência tem raio 2, que no caso aqui é o S,
né? Vai ser quem? 4/3 de π R2 ao cubo. Está ali. E agora eu vou calcular o volume dessa esfera média, determinado por esta circunferência de raio R1. Novamente, 4/3 de πr ao cubo. Deixa eu só apagar esses traços que eu fiz aqui, e eles não eram para serem feitos. Só um instante. Eles estão atrapalhando a visão. Pronto, está aqui. Então, eu tenho lá, calculei o volume de cada uma das esferas determinado por cada uma das circunferências. Agora, eu tenho que o volume interno, né, aquele volume, este volume aqui, vai ser a diferença. Que diferença? O volume da circunferência grande menos o volume desta mais esta. Olha lá, tá? Portanto, está aqui. O volume interno vai ser... Quem que é o volume da circunferência da esfera dado pela circunferência grande? πx ao cubo. Aqui, ó. Menos volume da pequenininha. 4/3 πr2 ao cubo. Mais volume da média. 4/3 de πr1 ao cubo. Note, 4/3, 4/3. Vou pôr em evidência. Π vai para a evidência. E aqui também 4/3 e π vai para a evidência. Portanto, a expressão vai ficar 4/3 em evidência, né? 4/3 de πx ao cubo, dividido por 4π sobre 3, vai dar x ao cubo. Menos, está aqui menos, 4/3 de π R2 ao cubo, dividido por 4π sobre 3, vai dar R2 ao cubo. E 4/3 de π R1 ao cubo, dividido por 4π sobre 3, vai dar R1 ao cubo. Está aqui. Portanto, eu tenho aqui a forma de calcular o volume. Só que eu tenho duas variáveis. Quais? X, R2, na realidade 3, e R1. Mas eu tenho aqui uma relação. X é R1 mais R2. Vou tirar todo mundo em cima de R1 e R2. Lembrando que R2 é S. E note que a resposta está em função de R e S, ou seja, o R1 e R2. Portanto, onde tem X, né, eu vou colocar o quê? R1 mais R2. Então, aqui vai aparecer R1 mais R2. Eu tinha feito aqui para que vocês terminassem, mas vamos terminar, né? Vamos terminar. Então, aqui eu tenho, isto vai ser igual, que vai ser igual a 4π sobre 3, que multiplica. Quem que é o x? R1 mais R2 ao cubo. Então, vai ficar R1 mais R2 elevado ao cubo, menos R2 ao cubo mais R1 ao cubo. Fechou? Portanto, isto será 4π sobre 3, que multiplica. O que é R1 mais R2 ao cubo? É o cubo de uma soma. Vai ser cubo do primeiro, mais 3 vezes o quadrado do primeiro, pelo segundo, mais 3 vezes o primeiro, pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, tá? Então, isto é isto aqui. Agora, o que eu fiz aqui? Aqui tem uma coisinha errada, peraí que eu vou arrumar. Aqui não é isto aqui é o cubo. É simplesmente R1 ao cubo, parênteses, tá? Agora, o que é isto aqui? É isto. Agora eu farei menos isto, entra com a distributiva aqui. Então, aqui vai ficar menos quem? O R2 ao cubo
menos o R1 ao cubo. Tá? E agora eu percebo que eu posso fazer o quê? Observe, R1 ao cubo mata R1 ao cubo. R2 ao cubo mata R2 ao cubo. Portanto, fica igual a 4π sobre 3, que multiplica. Multiplica quem? 3R1, R2, 3R1 ao quadrado, R2. Né? Vamos escrever. Então, 3R1 ao quadrado, R2, mais 3R1, R2 ao quadrado. Agora, observe, eu tenho 3 e eu tenho 3. Posso pô-lo em evidência. Ao pô-lo em evidência, eu já cancelo com este 3. Então, eu mato esse 3 com esse 3 com aquele 3. Né? E eu fico com 4π que multiplica. Multiplica quem? R1 quadrado, R2, mais R1, R2 quadrado. Agora, o que é que eu percebo aqui? A possibilidade de colocar R1 em evidência e R2 em evidência. Então, eu tenho aqui, deixa eu apagar um canto aqui em cima, porque eu não quero mudar de folha. Vou apagar isso tudo aqui. Portanto, escrevendo lá em cima, vai ficar, vou copiar isso aqui e levar para lá. Copy, paste, tá aqui. Pronto. Então, tá lá. Aquele igual continua lá em cima. Pá. Agora eu vou colocar aqui em evidência 4π R1, R2. R1, R2. R1 quadrado vezes R2 dividido por R1, R2 vai dar o quê? R1. Mais R1, R2 quadrado por R1, R2 vai dar R2, tá? Então, tá aqui. Esta é a relação. Tá certo? Ou seja, trabalho algébrico simplesmente. Infelizmente, o meu processo aqui deu muito exprimido aqui, tá? Mas, se não fosse assim, ficaria melhor distribuído. E fechamos o assunto esferas, ok? Tem mais um problema aqui que eu deixei para trás. Qual foi? Foi este daqui. Vamos resolvê-lo rapidamente para fechar nossa aula. Só um instante. Tá aqui. O problema é este, ó. Isso aqui é meio chato. Um cubo de aresta 10, tá aqui o cubo, tem os 4 vértices A, B, C e D, né? A, B, C e D, de uma de suas faces, F, sobre a superfície de uma esfera S. Então, o cara cortou isto aqui e encaixou este cubo nesta esfera. Tá? A superfície da esfera é uma superfície S, e o raio da esfera é um raio R. Sabendo que a face oposta a F é tangente à esfera S, ou seja, esta parte de cima do cubo tangencia a esfera, como se fosse um chapeuzinho. Calcule o raio R da esfera. Esse problema é chato, né? Bem,
o que a gente tem que fazer? Note, tem que entender. Seja O o centro da esfera e P' a projeção ortogonal de P sobre a face F. A face F é aqui dentro, projetando lá no fundo da esfera. Vamos mostrar isso. Está aqui, ó. Então, eu tenho a esfera, tenho o seu centro, né? Centro O. P' é a projeção do ponto P, aquele ponto lá em cima, né? Projetado na face F. A face F do cubo é esta face aqui. Então, projetei lá embaixo. Está lá, ó. Feito isto, ligando o vértice A ao ponto P', que é a projeção de P, isto aqui, na realidade, quem é? É a metade da diagonal da face do cubo. Tá? Este segmento de A até O, quem é? É o raio da esfera. E o segmento P'O, né? Quem é? É uma distância que eu desconheço. Então, nós temos aqui, observe, olha só, eu tenho O, P', e com isso eu tenho um triângulo, retângulo, A, O, P', retângulo em P'. Observe que esta medida aqui é metade, como eu falei, da diagonal desta face. Quanto é que mede a diagonal? Isto aqui é um lado, isto aqui é um lado, isto aqui é a diagonal. Portanto, isto aqui é 10, porque ele fala que a aresta é 10. Então, isto aqui é 10, isto aqui é 10, isto aqui é a diagonal. Portanto, a diagonal ao quadrado vai ser 10 ao quadrado vezes 2, ou seja, a diagonal 10 raiz de 2. Como ela é só metade, este segmento de A a P' é 10 raiz de 2 sobre 2. Tá? Tá ali. Lá em cima eu tenho R. A distância de P até O é R. Observe. Tá aqui, ó. Vamos continuar aqui, ó. Eu sei que a distância P', quem que é P'? P', vai ser a medida do raio mais X, R mais X. Mas, quanto mede o raio? Né? Desculpe, o raio não. Quanto mede o P'? O P' é este segmento. E este segmento nada mais é do que esta aresta do cubo. Portanto, P' é 10, ou seja, R mais X é igual a 10. Daqui eu tiro que o X é 10 menos R. E eu fico com uma equação. Então, eu tenho a primeira equação, X é 10 menos R. E eu tenho uma segunda equação, que envolve X e R, que é relativa a este triângulo retângulo. O que é que eu tenho ali no triângulo retângulo? Que R ao quadrado vai ser igual a X ao quadrado mais 10 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Portanto, o R ao quadrado será igual a X ao quadrado mais 10 ao quadrado é 100, raiz de 2 ao quadrado é 2, 2 ao quadrado é 4. Então, fica 100 por 4, 25, vezes 2, 50. Portanto, eu tenho que R ao quadrado será igual a X mais 50. É isso? Deixa eu fazer de novo aqui, peraí. Deixa eu conferir aqui. Portanto, o R ao quadrado será igual a X ao quadrado mais 100 vezes 2 dividido por 4. 2 por 2, 2, 50. Portanto, correto. R ao quadrado é X ao quadrado mais 50. E eu tenho aqui que o X, né, é igual a 10 menos R. Como eu quero R, onde tem X, coloco
10 menos R, sisteminha. Portanto, daqui eu tiro que o R ao quadrado será igual a 10 menos R ao quadrado, que é o x quadrado, mais 50. Ou seja, o R ao quadrado será quadrado do primeiro menos o dobro do primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, mais 50. Portanto, R quadrado mata o R quadrado, 100 com mais 50 é 150, né? Passa para cá é menos 20R. Portanto, o R será igual a 150 dividido por 20. Divido por 10, o R será 15 meios unidades. E com isso, fechamos o exercício. E onde é que está a dificuldade? É você enxergar isso aqui, é você fazer este desenho, né? Perceber que este segmento é a distância da face superior para a face inferior do cubo, portanto, é a medida da sua aresta, e enxergar aqui um triângulo retângulo, né? Cujo cateto é o raio da esfera. E, cateto não, desculpe, hipotenusa, e cujo cateto é a metade da diagonal da base. Certo? Então tá aí, minha gente. É isto. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Nenhuma, Armando. Não, Armando. Bom, eu Tá deixo para tranquilo. vocês alguns exercícios aí, não vou especificá-los. Eu peço a você que leia o assunto esfera e, ao ler, olhe para o exercício e fique invocado. Pô, esse aqui eu estou achando que é estranho. É esse que eu tenho que fazer. Ah, esse aqui é fácil, mais ou menos vai sair por ali. Não precisa fazer. Se sobrar tempo, você fará mais tarde. Você procura fazer aquele que você não consegue entender ou perceber como é que ele irá se desenvolver. Tá certo, minha gente? Então, por hoje está de bom tamanho. Qualquer dúvida, a qualquer tempo, basta mandar um e-mail para mim que eu respondo esclarecendo a sua dúvida. Alguns têm mandado e eu tenho respondido. Né? Não há demora, não. Tá bom? Não esqueça, o meu e-mail não tem como, é armando@unital.br. Tá? Bem, se não tem mais nada, eu fecho a conta e encerro a nossa aula de hoje. Até mais, minha gente. Bom fim de semana a vocês. Até mais, Fala, Armando. Armando. Bom fim de Bom fim semana. de Se semana. Tchau, cuidem. Armando. Tchau, tchau.